Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão aí em tempos de coronavírus? A gente está passando por uma situação muito delicada, né? Então essa foi uma maneira que a gente está encontrando de pelo menos manter algum tipo de atividade nesses tempos. É uma maneira também da gente manter o nosso diálogo, né? Então eu estou colocando esse vídeo como uma atividade complementar aí, né, para a gente também diminuir a necessidade de lá para frente a gente ter que repor aulas e tudo mais. Vocês sabem que a chance de ser uma confusão só é grande, né? A gente está enfrentando uma situação muito complicada, então antes de eu começar o vídeo falando sobre essa atividade especificamente, eu gostaria de lembrar a todos para vocês se manterem em isolamento social, quer dizer, se manterem em casa, não saírem, tomarem todas as medidas que devem ser tomadas, como principalmente higienização das mãos, né, através da lavagem correta das mãos e do álcool gel, manter o distanciamento, se tiver que ir na rua, não tem jeito, manter o distanciamento de pessoas a no mínimo 1,5 metro, né, e pensar sempre nos nossos mais velhos, né, na galera nos mais velhos e nos que tem algum tipo de condição, né, que vai torná-los um público mais complicado para essa doença, né? Então é bom a gente sempre, esse é o momento da gente pensar coletivamente, gente. A gente sempre conversa isso nas nossas aulas, né? É uma coisa que a gente sempre tem batido, e muitas das vezes que a gente estava em sala discutindo como o nosso mundo está, a gente sempre chega à conclusão de que pensar coletivamente é uma das maiores soluções. Então esse é o momento que a gente está sendo posto à prova para a gente pensar coletivamente. Então é muito importante que a gente não saia de casa, a gente, ao máximo que for possível, a gente fique dentro de casa, que a gente tome as medidas de higiene, né, e sanitárias recomendadas, e no fim das contas isso vai passar, né? E a atividade de hoje é justamente sobre isso, né? Quer dizer, como é que a história pode mostrar para a gente que, em termos de humanidade, em termos de história da humanidade, qual é a perspectiva que a gente pode ter sobre o que está acontecendo com a gente, né? Eu acho que a primeira coisa, como uma história é uma ciência do tempo, né? Quer dizer, uma ciência do homem no tempo, a gente olhar para trás, olhar para a história e ver outras situações em que isso tem acontecido. A primeira coisa que a história mostra para a gente é de que vai passar, né? Então, isso tudo, em algum momento, essa situação toda a gente vai passar por ela, e aos poucos as coisas vão voltando a uma certa normalidade. Talvez não a normalidade que a gente está acostumado, né? Talvez seja em algum nível um novo normal, mas vai passar. Então a atividade que eu estou propondo para vocês aqui, né, eu estou propondo para todas as turmas. Depois eu vou colocar outras atividades que vão talvez perpassar mais pelos conteúdos que a gente tem que ver mesmo. Mas a atividade que a gente vai ver aqui hoje é uma atividade sobre pandemias e epidemias na história, né? Eu separei aí um monte, tem na descrição da atividade que vocês vão ter acesso, tem lá tudo explicadinho como é que vocês vão fazer essa atividade, tá? Então eu vou passar aqui rapidinho para explicar para vocês. Eu separei um monte de materiais, artigos, verbetes da Wikipédia, vídeos no YouTube, tem até música, tá? E passei coloquei aí no link que vocês estão acessando, inclusive viram esse vídeo, coloquei uma atividade, coloquei explicando as atividades, né? Todo o material, aliás. Eu vou gravar o vídeo sem editar, tá, gente? Então, enfim. E eu separei, assim, para falar de epidemias e pandemias na história, quer dizer, basicamente a história da humanidade, né? Desde que a gente é homem, ou é ser vivo, talvez, mas vamos falar de humanidade, né? Quer dizer, a humanidade ela já convive desde o seu início com agentes patogênicos, né? Que são as doenças. Então,
a humanidade ela tem convivido com esses agentes patogênicos, bactérias, vírus, fungos e tudo mais. Talvez o professor de biologia ou a professora possa explicar isso melhor do que eu, quer dizer, possa não, com certeza vai, mas a humanidade tem convivido com essas ameaças há muito tempo, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, eu não botei, talvez eu coloque, mas se eu não botei, você procura lá na Wikipédia, você vai ver lista de epidemias e pandemias, né? E isso vai remeter desde a pré-história, né? Quer dizer, desde de lá da pré-história, a humanidade tem convivido com isso. Inclusive, a própria teoria da evolução do Darwin ajuda a explicar um pouco, né? Quer dizer, existem vírus que atingem mais os menos adaptados e os mais adaptados acabam sobrevivendo. Isso é uma história da vida, na verdade, né? Mas se a gente for ver, a humanidade, desde lá da pré-história, ela é acometida por esse tipo de coisa, né? Mas, de qualquer forma, assim, dava para separar um monte de epidemias e pandemias pelas quais a gente, como grupo humano nesse mundo, a gente já passou. Mas eu separei algumas que são interessantes da gente discutir e que eu acho que ajudam muito a gente a entender o que está passando agora com esse novo coronavírus, né, com o Covid-19. É uma situação que a nossa geração ela não passou, mas eu, por exemplo, eu escutava muito a minha avó falando que os meus bisavós passaram pela pandemia de gripe espanhola, né, no início do século XX, há quase que exatamente 100 anos, né? E já fez mais do que 100 anos. Então, eu separei algumas epidemias que eu acho que são interessantes da gente discutir, né? Talvez a mais famosa que todo mundo fale é a peste negra, né? Lá na chamada Baixa Idade Média, né? Lá pelo século XIV, 1300 alguma coisa, a Europa foi acometida de uma epidemia de peste bubônica, né? E até pouco tempo atrás se acreditava que isso tinha sido transmitido pelos ratos. Mas agora parece que não. Tem alguns estudos que estão sendo feitos que já estão apontando para alguma coisa diferente. A peste bubônica ela é uma doença muito séria e que a gente voltou a ter casos, se não me engano, na Ásia também, voltou a ter casos de peste bubônica, de gente morrendo de peste bubônica, né? É claro que, assim, na Idade Média vocês podem imaginar as condições sanitárias das cidades na Idade Média, né, dos lugares na Idade Média. Eram condições sanitárias muito complicadas, muito precárias, né? As pessoas, até mesmo o entendimento sobre o que era saúde, o que era sanitarismo, né, era muito, muito rudimentar, né? Então, o conhecimento sobre medicina era muito rudimentar. E aí já vou deixar um filme de indicação, que talvez eu coloque também lá na lista, que é O Físico, né? Tem na Netflix, quem tiver na Netflix pode tentar assistir por lá, tá? Que ele vai falar um pouco sobre essa questão da medicina na Idade Média, né? E quando eu estou falando aqui Idade Média, eu estou falando Idade Média da Europa, especificamente da Europa Ocidental, tá? Lá por volta de 1300 e alguma coisa. É quando a peste estoura, e essa peste, a chamada peste negra, ela praticamente deixou cidades completamente abandonadas, né? Corpos ficavam se decompondo, né? nas cidades, amontoados, né? Os relatos são horríveis, né? E enfim, né? Isso tudo só piorava as condições sanitárias, né? E o resultado dessa peste negra foi eliminar, se não me engano, foram 2/3 da população europeia, né? Então 2/3 da população europeia, ou 1/3 ou 2/3, mas foi uma quantidade bem significativa da população europeia, foi dizimada pela peste negra. É claro que a população, essa população que sobreviveu, né, teve que lidar com toda uma situação completamente diferente, né? E existem inclusive alguns estudos de tanatologistas, pessoas que estudam a morte e o morrer, que falam que a própria noção de morte, né, ela foi muito alterada pela pandemia pela epidemia da peste negra, né?
Então, quer dizer, mexe completamente com questões, inclusive emocionais, mentais, psicológicas, né, de uma população inteira, né. A igreja, ela também se posicionou de uma forma completamente diferente, isso mexeu na forma de relação espiritual das pessoas, e eu coloquei, se não me engano, foram 2 textos aí falando sobre a peste negra, onde você pode ler um pouquinho melhor sobre isso, tá? E um vídeo também. E isso no século XIV. Eu acho importante a gente falar também já no século XVI, nos chamados descobrimentos, né, mas como o samba da Mangueira do ano passado nos corrigiu, na verdade são invasões, né? A invasão europeia aqui no continente americano, ela dizimou, assim, mas a estimativa é difícil de se ter, né? Mas os estudos mais recentes apontam, a distância é muito grande, mas entre 50% e 90% da população nativa americana, né? Dos vários povos nativos americanos, que a gente até de uma forma que hoje já é entendido pejorativamente, a gente fala como indígenas, né? Essas populações, quando os europeus chegavam aqui, a gente às vezes cria muito a ideia de que essas populações foram dizimadas através da violência, né? E isso não está errado, elas foram dizimadas também através da violência, principalmente através de guerras e conflitos que os europeus chegavam para a conquista do novo território. Mas a gigantesca maioria dessas populações, ela foi dizimada por conta de doenças que os europeus traziam e que para eles eram doenças simples, porque eles já tinham anticorpos, né? E para os nativos americanos não. Eles não tinham absolutamente nenhuma defesa biológica contra essas doenças. Então, estudos muito já bem consolidados dizem, por exemplo, que as doenças que mais mataram essa população foram a gripe e a varíola, né? Então, se você vê, por exemplo, a gripe é uma doença que até hoje mata bastante, mas para muitos dos vírus influenza, que são os vírus da gripe, são vários vírus diferentes, nós já temos anticorpos. Então é comum a gente pegar uma gripe, ficar com coriza, ter um pouquinho ali de congestão nasal, espirrar, dor de cabeça, às vezes uma moleza no corpo, mas 3 dias depois você está de volta, né? Você se hidrata, bebe água e tal, e você já está de volta. Para os indígenas não, a gripe ela foi uma doença aterrorizante, né? Então eles morriam assim de forma muito rápida e de forma horrível, né? A verdade é essa. Morriam de falência dos órgãos, problemas respiratórios, né? Quer dizer, morriam asfixiados às vezes. A varíola é uma doença também que talvez seja pior ainda do que a gripe, você vendo a pessoa morrer, né? E para esse tipo de varíola muitos europeus chegavam aqui já tinham anticorpos, mas os indígenas não. Então, e tem um estudo recente, que se não me engano eu linkei aí na atividade também, estudos recentes que apontam que inclusive a salmonela foi uma grande doença que matou um grande motivo de mortes entre essa população nativa, né? A gente está falando aqui, gente, vou ressaltar isso, de os números mais para cima apontam 90% da população. Então você imagina o que é 90% das pessoas que moravam neste continente antes dos europeus chegarem morreram de gripe ou salmonela e algumas de varíola, né? Varíola é uma doença até hoje que é muito séria, que já está erradicada, não existem casos de varíola já há um bom tempo. Mas gripe, cara. Gripe e salmonela. Sabe aquele negócio que quando você... Salmonela se não me engano, é uma bactéria que se reproduz quando o alimento está... Hoje, né, a gente conhece isso, né, que às vezes vem no ovo. Né, uma grande preocupação é o ovo cru e que está contaminado com salmonela. Pode levar à morte hoje? Pode, mas a medicina já avançou bastante e a gente também meio que já tem defesas para isso. A galera morria disso, né? E aí para isso eu deixei também um texto e deixei uma música do Milton Nascimento, de um CD que ele produziu na década de 90,
em parceria com algumas populações indígenas, e essa música fala, o nome da música é Yanomami e Nós, e fala dessa história, né, dessa população que morreu principalmente por doença, né? E é uma coisa muito séria. A gente praticamente eliminou essa população da nossa historiografia, a gente quase não fala deles, né? E só fala quando a gente toca nesse ponto, né? Então é importante a gente também considerar isso, né? De que a nossa herança europeia praticou um genocídio biológico quase, né? Quer dizer, a gente praticamente eliminou essa população do seu território de origem por conta de doenças que os europeus trouxeram, né? E aí é isso, né? Quer dizer, acho importante a gente mencionar. E aí, dando um grande salto, né, na história, é importante a gente mencionar a pandemia mais recente que a gente teve antes do coronavírus, né, que é a pandemia de gripe espanhola, que foi uma pandemia que assolou praticamente o mundo todo, né, principalmente o mundo ocidental. A pandemia aconteceu lá por meados de 1917 até 1918, portanto ali já no fim da Primeira Guerra Mundial. A pandemia acometeu inclusive vários soldados que estavam no fronte, mas ela acabou se expandindo e chegando a vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, né? Como eu disse antes, a minha avó contava dos meus bisavós que eles sobreviveram a essa pandemia, né? E fala-se muito de São Paulo, os casos das duas grandes cidades na época, que eram São Paulo e Rio de Janeiro. E eu lembro da minha avó falando que ela ouvia dos pais dela, falando de corpos que eram deixados na rua, né? Então é engraçado a gente pensar nisso, porque é uma situação que remete a gente de novo à situação da Europa lá na peste negra, né? Quer dizer, as condições sanitárias, até que ponto, né, a gente tinha condições sanitárias de lidar com isso, né? Os corpos ficavam, lembro da minha avó falando que os corpos ficavam nas ruas porque não tinha lugar no cemitério de tanta gente que morreu, né? Era um vírus que era razoavelmente semelhante a esse do Covid-19, era um vírus que muita gente conseguia se recuperar, mas ele se espalhava muito rápido, era um vírus influenza, um vírus da gripe, e ele se espalhava muito rápido, né? E a grande dificuldade que a gente está enfrentando neste momento é exatamente essa, né? A taxa de mortalidade, se todas as medidas recomendadas, sanitárias recomendadas forem tomadas agora, a taxa de mortalidade desse Covid-19 ela é relativamente baixa, né? Ela chega até 2%, né? Dependendo de como o país lida com a pandemia. Mas o problema é que esses 2% é 2% de praticamente o mundo todo, né? Então 2% do mundo todo, se a gente considerar que a gente tem aí 8 ponto alguma coisa bilhões de pessoas no mundo, 2% são talvez 800 mil pessoas, né? Quer dizer, 1 milhão e 600 mil pessoas, né? Então é gente pra caramba, né? E a gripe espanhola foi um pouco isso, né? Coloquei alguns artigos e alguns vídeos aí para vocês verem também, assistam e leiam sobre. Mas enfim, a gripe espanhola foi talvez a última experiência pandêmica que a gente teve, né? Que se assemelha muito à experiência que a gente está tendo agora com o Covid-19. Bom, é isso, gente. O vídeo foi só para dar um panorama para vocês. Façam esse caminho aí na leitura das atividades, tá? A gente pode falar de várias outras, né? Por exemplo, eu não falei, por exemplo, da epidemia de febre tifoide ou tifo, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, que acometeu muita gente nos campos de concentração. Inclusive, o exemplo mais famoso disso foi a morte da Anne Frank, aquela garota judia holandesa, que escreveu um diário, que é um livro, aliás, é um dos meus livros favoritos, né? É o livro que talvez mais tenha me impactado na minha vida. E ela morreu num campo de concentração de tifo, né? De febre tifoide, junto com a irmã. Então, tem várias outras epidemias que a gente podia falar. Mas para terminar, eu acho interessante a gente falar da última epidemia. Aí não é pandemia, é epidemia de HIV, né? A epidemia de HIV que na década de 80 ela assolou boa parte do mundo
e no Brasil foi uma coisa assombrosa. Se não me engano, o Brasil foi o segundo país que mais teve gente acometida pelo vírus nessa época, na década de 80 para 90. Eu tenho 38 anos, então eu nasci em 1981, quando a epidemia de HIV eclodiu no Brasil. Eu era muito pequeno, mas eu tenho lembranças, por exemplo, do Cazuza, o grande artista brasileiro, né, da música brasileira na década de 80. Ele morreu de HIV, eu lembro disso. Eu lembro muito do medo que se tinha, né, da má informação que a gente tinha. Naquela época, o desespero era tão grande que a falta de informação levava ao preconceito, né? Então muita gente achava que se transmitia pelo contato, pelo beijo, pela respiração, e nada disso, né? Eu lembro de uma avó de um amigo meu, eu estava brincando na casa com ele, na casa dela, e um rapaz chegou dizendo que era portador do vírus HIV e pedindo ajuda financeira, porque ele não tinha, né, dinheiro. E a avó dele veio correndo, tirou a gente à força e deu na gente um banho de álcool, achando que a gente poderia se contaminar, quando a gente hoje já sabe que não tem absolutamente nada a ver, né? E por quê, né? Quer dizer, da onde que a gente tira que essas pessoas estavam necessitadas, né? A epidemia de HIV na década de 80 ela foi muito impactante, e principalmente para a população homossexual, né? População LGBT. Oi, gente, desculpa, minha cachorra estava latindo, vocês deviam estar ouvindo e, enfim, tive que ir lá pedir para ela parar. Então, como eu estava dizendo, a epidemia de HIV, ela foi muito... Ela cometeu no início, principalmente a população LGBT. E por quê? Porque ela era uma população extremamente vulnerada, né? Muita gente morreu. Muita gente morreu. Eu botei um vídeo aí que para mim foi muito impactante, inclusive, de assistir, que é um vídeo de um canal chamado Põe na Roda, que é um canal sobre cultura LGBT, fala muito sobre para essa população, né? E um vídeo que eles produziram sobre os sobreviventes dessa época, né? Quer dizer, principalmente homens homossexuais, homens gays, que sobreviveram a essa época, né? E o relato deles é extremamente forte, extremamente impactante, assim, gente que tinha uma rede de amigos de às vezes 20 e poucas pessoas e só sobrou ele, né? Então você imagina o que é isso, você perder absolutamente todos os seus amigos para o mesmo vírus, né? E você ser, e detalhe, você ser o único a sobreviver, né? Então são relatos muito fortes, e a epidemia de HIV no Brasil, ela sofreu muito com preconceito, sofreu muito, essa população sofreu muito, né? E quando a gente sabe que a epidemia de HIV, ela quer dizer, quando a gente sabe que o HIV, o vírus HIV, não escolhe orientação sexual, né? Não escolhe gênero, não escolhe absolutamente nada. O contato através de fluidos sexuais ou de sangue, né? Então, enfim, e a gente sabe também, bom, o professor ou a professora de biologia vai poder falar melhor com vocês sobre isso, mas a gente sabe que HIV é uma coisa, AIDS é outra, tá? HIV é o vírus, AIDS é a imunodeficiência causada pelo vírus HIV. É possível você ter vírus HIV sem nunca manifestar a AIDS, né? Então, é isso. Desde lá, a ciência tem avançado bastante. O Brasil, inclusive, é uma referência mundial no tratamento a pessoas portadoras de HIV. A gente quebrou a patente de vários remédios, né, que são utilizados, ao contrário dos Estados Unidos, que as pessoas acham às vezes que os Estados Unidos são de primeiro mundo e tal, mas quem é a referência mundial no tratamento de HIV/AIDS é o Brasil, tá? E também acho uma epidemia importante da gente falar, que foi relativamente recente e que mobilizou o mundo todo, inclusive até hoje acomete a África, e aí de novo vem a questão da vulnerabilidade. A gente sabe como a África é tratada em termos geopolíticos mundiais. A professora ou o professor de geografia pode falar um pouco melhor sobre isso, e também deixei um texto aí falando sobre isso, tá? Então é isso, gente. Eu vou pedir para vocês
Esse vídeo foi só para localizar vocês na atividade. Tem bastante material aí para vocês